Bom, vou falar de um tema aqui hoje bem diferente para quem não está acostumado a ver eu aqui no ambiente corporativo de escritório, é onde eu estou trabalhando agora, já estou aqui já tem um tempinho, e fazer um relato aqui de coisas que eu tenho reparado, de como funciona o mundo corporativo, seja aqui em Dubai, seja no Brasil. Esse ambiente aqui eu particularmente gosto muito de trabalhar assim, que é um espaço da Spaces, é um coworking, assim como o WeWork e essa coisa toda. Tem um cenário legal que vou mostrar para vocês depois. Mas o tema que eu quero abordar hoje é a politicagem corporativa e como ela está envolvida não só no ambiente corporativo, mas em todos os âmbitos da vida, e quem consegue se adaptar a ela tem muitas vantagens, porém quem não consegue acaba tendo desvantagens. E muitas vezes essas desvantagens não são por conta de culpa da pessoa, mas justamente pelos fatos do ambiente que tornam isso uma coisa mais fundamentalista ou tornam isso uma coisa que pode prejudicar muito o outro lado da moeda. Então o que acontece? A gente tem um ambiente aqui hoje no nosso escritório e também em todos os escritórios do mundo, eu acho, particularmente nesse ambiente de que pessoas ficam trabalhando conectadas em tempo real, seja por internet, seja por algum tipo de comunicação, e as pessoas se relacionam, não só as pessoas que estão presencialmente, mas também que estão remotamente trocando mensagens, tendo ali alinhamento. E as pessoas vão criando relações entre elas. Eu não estou falando de relações de oi, tudo bem e tal, não. Você costuma trabalhar com uma pessoa ali, sabe como a pessoa é, o jeito que ela te trata, o jeito que ela trata outras pessoas, e a gente tem um ambiente de competitividade muito grande. E não só competitividade eu contra o meu colaborador, ou eu contra o meu cliente, que a gente nunca quer essa competitividade, ou eu contra o meu concorrente, mas é porque todos querem evoluir, estão no mesmo objetivo e querem se destacar, têm objetivos pessoais, sejam eles motivados por dinheiro, seja motivação familiar, seja motivação do ambiente, algo que a pessoa quer alcançar, cada um tem a sua motivação. Esse é até um tema para outro vídeo para a gente falar depois. Mas o que acontece é que essas pessoas, elas querem se destacar nesse ambiente. Todo mundo quer, seja por bonificação, seja por algum tipo de gamificação para as pessoas ficarem engajadas. E algumas pessoas, elas têm um senso facilitador por serem mais extrovertidas, por terem uma carência maior, algo assim subjetivo da personalidade, que ela consegue se destacar nas relações com outras pessoas. E essas relações, elas facilitam muito na vida corporativa, muito, muito, muito. Porque eu particularmente prefiro trabalhar com o fulano do que com o ciclano. Por que eu vou trabalhar com o ciclano se ele faz a mesma tarefa que o fulano? Ah, mas o ciclano, ele me trata melhor. Pô, o ciclano no meu aniversário, ele me deu um bombom. Ah, o ciclano, ele fez a tarefa que não era nem dele, só para me ajudar. O fulano, ele só chega aqui, não fala com ninguém, só faz o trabalho dele e vai embora. Ele trabalha bem também, ele não é um cara ruim. Porém, o ciclano, ele faz mais do que o trabalho dele, ele chega até mais cedo. Outro dia, o ciclano, ele me mandou uma mensagem para falar que ele teria preparado alguma coisa para mim e que eu não precisava fazer aquilo. Então, esse tipo de puxa-saquismo que a gente conhece no Brasil, ele é muito influente. E não só no ambiente corporativo, mas também no ambiente político, né? A gente tem esse tipo de influência o tempo todo. A gente vê geralmente em ambientes mais elaborados no sentido de pessoas trabalhando uma dependendo das outras, porque são processos muito sofisticados e para você conseguir alguma tarefa ser realizada, você precisa da aprovação e precisa do incentivo de muitas pessoas no meio do caminho. Por isso que os políticos precisam ter uma relação muito boa quando precisam aprovar algo no Congresso, quando precisam ter um esquema grande, a gente conhece como os esquemas de corrupção, né, infelizmente,
mas é a verdade que acontece na sociedade. As pessoas sempre dão um jeito de, pelas relações que ela tem, pelas relações pessoais, empíricas ou até mesmo emocionais, elas querem atingir objetivos e na maioria das vezes elas precisam de outras pessoas para isso. Elas nunca estão sozinhas conseguindo um objetivo só. Elas vão atrás de facilitadores no caminho. E esses facilitadores, essas pessoas que ajudam outras a conseguirem os objetivos e dão valor e fazem o possível para agradar, essas pessoas têm uma vantagem absurdamente grande em todos os contextos. Porque muitas vezes também no ambiente corporativo, que a gente tem o layoff, né? É passar a faca na galera, a empresa precisa cortar muita gente e mais de uma pessoa realiza a mesma tarefa, provavelmente, o cara que é melhor relacionado, que trata os outros melhor, que puxa saco, que leva o cafezinho, o cara que faz aquela babada de ovo, ele se dá melhor. E é algo muito desconfortante para quem não tem esse tipo de familiaridade, não tem esse tipo de aceitação. Tem gente que fica desconfortável em fazer isso, não consegue trabalhar dessa maneira e acaba que, e não é errado também, mas essa pessoa às vezes ela não tem que trabalhar no ambiente corporativo, às vezes ela pode ser um freelancer, pode ser uma pessoa de one person business no digital, pode ter um outro negócio, pode trabalhar de outras maneiras, não precisa ficar puxando o saco. Muita gente não nasceu para atender. Eu falo atender, são aqueles serviços de garçom, de aeromoça, serviços que você tem que agradar outras pessoas. São serviços muito delicados, porque não é fácil você lidar com expectativa dos outros. A gente não consegue adivinhar o que as outras pessoas estão tentando. O que a gente pode fazer é fazer um bom trabalho e fazer coisas para agradar, esperando que não vá agradar. Porque muitas vezes a gente faz coisas para agradar, mas também não agrada e a gente não pode se decepcionar, porque aquilo às vezes não é nada para a pessoa. A pessoa estava esperando uma coisa, você faz outra, então a gente tem que seguir ali fazendo aquelas funções corporativas de conseguir influência e ganhar notoriedade sem que se deixe levar pelos fatos de se aborrecer. A gente vê muitos filmes, muitas situações, histórias reais em que algumas pessoas são selecionadas para algo sem estar merecendo, por favoritismo, por ser filho de alguém, por ser conhecido de fulano ou ciclano, por ter dinheiro, por estar melhor bem posicionado, mas é um fato que acontece pela natureza do ser humano. O ser humano quer se relacionar com pessoas que têm poder, que vão ajudar elas, que vão ter ali alguma coisa para dar em troca. Essa é a questão do networking. Muita gente acha que vai fazer networking com outra pessoa sem ter que dar nada em troca. As pessoas estão cansadas de ter que dar, de ter que pagar, de fazer tudo. Então, quem está disposto a entregar para essas pessoas que querem receber, esse cara se destaca exponencialmente no mercado. É aquele cara que você fala assim, mas ele não vai se vitimizar e tal, tem outras pessoas se vitimizando, falando que é workaholic, o cara trabalha muito, ele fica babando o ovo, ele é um empresário, ele é um escravo, ele é um empregado, mas a vida é sobre isso. Algumas posições você tem que abrir mão de certas coisas, tem que estar disposto e se você quiser se destacar, pode ser dessa maneira. Se você não quiser, não se identifica, não tem nada de errado com isso. Você pode se destacar em outros contextos, pode ter outras habilidades, mas a mensagem que eu quero passar aqui, fique ligado em qualquer ambiente que você se relaciona com muitas pessoas, porque sempre existe o favoritismo, sempre tem aquele cara que vai ter mais moral por conhecer alguém, por ter feito mais do que você, né, por outra pessoa. Às vezes ele nem conhece alguém, mas aquele cara, ele tão disposto, ele está tão à sua disposição que você começa a valorizar aquela pessoa de uma maneira exponencial e começa a criar relações ali, familiaridade, um sorriso, aquele bom dia, essa facilidade que a gente tem de tratar pessoas bem, de fazer amigos, fazem muita diferença, porque
elas vão te indicar no futuro, vão querer que você está perto. Se elas conhecem outras pessoas, vão querer que essas outras pessoas te conheçam e vivam com você da mesma maneira que elas viveram, porque você fez bem para elas. Então, a mensagem é basicamente essa. Se você quer se destacar num ambiente corporativo, num ambiente politicamente incorreto muitas vezes, seja no próprio ambiente corporativo, seja na política, seja no mercado financeiro, seja na indústria, seja no digital, infelizmente é a natureza do ser humano, é o contexto, seja na escola, nos esportes, as crianças sofrem muito com isso, os atletas também. Então, são relações muito complicadas, mas que a gente tem que saber que existe e não pode ignorar. Então, fica atento nessa mensagem aí, isso que eu queria passar no testemunho de hoje, mais um depoimento aqui em Dubai. Vou mostrar para vocês como que é o escritório aqui, ó. O coworking que eu falei. Aqui é o nosso ambiente no Space, a gente tem uma sala aqui, tem o estúdio também, aí o manifesto, bem bacana, a cafeteria, tem que estar disposto a levar o cafezinho e é isso aí, a galera tá trabalhando ali até mais tarde, tem um ambiente legal, eu até acendi as luzes aqui para fazer essa gravação e nós seguimos aí na luta, o relato do dia, acompanha aí e fui!